Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje trago para vocês uma dica de livro quente, quentíssimo. Bora lá? Sim, meus aventureiros, se vocês são aqueles adeptos a uma história hot e que ainda tem os relatos todos detalhados dos momentos sórdidos, vocês simplesmente vão amar essa história. Trago para vocês, então, O Playboy que Eu Odeio, da autora Tess Robert. Esse aqui é o primeiro volume da série A Missão Playboy. Nós teremos 199 páginas, onde tem toda uma história bacana, mas que também terá muito sexo. Sexo quente, se é que vocês me entendem. Bem, aqui a Tess ela vai nos apresentar o casal Fernie. Não, acho que não é esse o nome, como eu não sei ler inglês, então a partir do momento que eu vi o nome lá, eu coloquei como Fernie na minha cabeça. E ele é o Grayson Chance. Ele é amigo do irmão dela. Então eles têm ali uma amizade, mas nada muito íntima. Mas a partir do momento que ela consegue ser atropelada por uma bicicleta, sim, gente, ela foi atropelada e ela ficou bem esfolada. Como ela ficou lá caída no chão, lá se choramingando, ele acabou presenciando e chegou até ela e levou ela para o apartamento dele, para que pudesse cuidar ali das suas feridas. Mas durante ali os cuidados, onde passa algodão, passa metiolate, passa sei lá mais o que, o beijo inevitável acontece, porque ela nutre esse tesão por ele, ó, a longas datas. E no que eles começam ali se agarrando, o telefone dele toca. Como ele colocou ela sentada na bancada, então o telefone está do lado, eles se separam, os dois muito ofegantes. Quando ela olha do lado, ela vê escrito na tela, transa gostosa. Cara, o tesão acaba ali, a raiva aparece e ela começa a brigar com ele de certa forma, dizendo que ela não vai cair na lábia dele, que ela não vai ser só mais uma, porque ele é um playboy cafajeste, ele é um playboy galinha, ele é um playboy que não se vale a pena. Mas ele segura ela, dizendo para ela que não é nada disso. E quando ela grita, como que tá o meu número aí? Tá como a próxima transa? Ele fala não. Nisso ele ignora a ligação e mostra para ela que está lá a garota que eu vou namorar. Aquilo abala o coração dela, mas ela fala que ela não vai cair na lábia dele. Ele fala que não vai desistir dela e ali ele começa um jogo de sedução, até que sim, eles começam a namorar. Gente, o namoro deles é daquela forma assim, ele respeita ela ao máximo porque ela não quer transar, então eles não transam. Mas em compensação, gente do céu, as coisas que eles fazem, louca, é mão naquilo, aquilo na mão, é boca naquilo, aquilo na boca, é uma coisa louca. Foram 8 meses assim, 8 meses. Só não chegaram no finalmente, mas se você começar a ver o relato, você se pergunta assim, meu, faltou tão pouco, por que já não finalizou o negócio? Por que ficou perdendo tempo? Mas enfim, decidiram ficar só nesses amassos, então ficaram. Mas depois de 8 meses, teve o casamento do irmão dela. E nesse casamento, após eles terem ali um longo amasso dentro do closet, eles acabam descendo. No que eles estão descendo, a madrasta dele acaba pedindo para ele retornar para pegar alguma coisa no quarto. Quando ele chega lá, a gente ele dá de cara com quem? Com uma tal de uma Bessie, que é o cão chupando manga. E ela o agarra justamente no momento que a Fernie está vindo atrás dele. E o que ela vê é simplesmente ele agarrado, beijando aquela louca. E o sangue ferve. E ali começa um escândalo, onde ela arranca o anel que ele tinha dado para ela de noivado e joga na cara dele. Ali o irmão dela aparece, o negócio fica feio, os dois brigam e eles ficam separados por um ano e pouco. Lembrando que por mais que ele gritasse que não era o que estava aparecendo, que ele podia explicar, ela não quis ouvir. Eu não sei se eu também ouviria, mas ao mesmo tempo ela sabia que essa garota vive pegando o pé dele. Então, não sei, é meio difícil a gente julgar, mas ela poderia ter ouvido, né? Depois de um ano e pouco, então a irmã dele convida ela para ir na festa. Assim ela vai. Chega lá, ela começa a beber, quando de repente ela encontra ele. Sim, e eles acabam na cama. Só que no outro dia, quando ela acorda, ela se depara com alguém do lado dela nu. Ela nu. Ela entra em desespero, que ela não acredita que ela fez essa besteira. E quando ela pensa que ela pode estar ali com o Josh, que é irmão do Grace, ela fica mais puta da vida ainda. Mas no que ela levanta de fininho, que ela começa a se arrumar para picar a bolinha antes que o cara acorde, e que ela resolve olhar na cara do cidadão, ela percebe
que é ele, gente. É o Grace que tá com ela. Ela fica com mais ódio ainda, mas ela vai embora, jurando matar a melhor amiga, que é a irmã dele, que colocou ela nessa enrascada. Só que ela vai para casa, ela tem a irmã dela, que elas não se dão muito bem, a irmã dela é bem chata com ela se tranca no quarto, né? Ela vai pro quarto dela e fica lá. Quando é mais tarde, quem aparece lá, gente? O Grace aparece lá, mas ele tá puto da vida. Ele tá numa raiva. E ali eles começam a trocar farpas. Então ela acusa ele de ter sido um cretino com ela, de ter abusado dela, que tava bêbada. Ele fala para ela que espera que ela se previna, porque para ser daquele jeito, e fica daquilo lá. E quando ela começa a perceber o que ele está dizendo, que ela vai para a cama com qualquer um, gente, ela grita na cara dele: seu idiota, seu imbecil, eu era virgem até ontem, você tirou minha virgindade. Para ele, isso é um prato feito. Aí ele fala: eu vim aqui para a gente resolver a situação e nós vamos resolver. Depois de muitas farpas, ele cata ela, leva na marra na casa dos pais dele, do pai e da madrasta, né? E ali ele fala a novidade, que eles vão se casar. Todos ficam de boca aberta, inclusive ela que não sabia, e ele fala que sim, que vai se casar, e ela descobre por quê. Porque no testamento do avô está ali que para ele poder assumir ali a empresa, então ele tem que se casar, senão ele não vai assumir. Só que ele fala que ele vai se casar por amor, então dessa forma ele vai se casar com ela, que eles conversaram, que eles estão juntos há algum tempo e que eles decidiram se perdoar de tudo que aconteceu e vão se casar. No que o pai começa a falar que não é bem assim, ele fala: olha, ela pode estar grávida, ontem eu transei com ela, eu tirei a virgindade dela, então sim, temos que casar. E quando ela fala: não, mas não é por isso que a gente precisa casar, o pai dele se promete: não, a minha família é honrada, então já que ele tirou a sua virgindade, então você vai casar com ele. Depois que eles soltam, que ele solta essa bomba, então ele, depois que fica sozinho com ela e ela reluta dizendo que não vai casar com ele simplesmente faz a ameaça. Se ela não casar com ele vai tomar a casa no qual o irmão dele mora com a esposa e os gêmeos, porque ele comprou a hipoteca da casa. Ela fica puta da vida, mas acaba aceitando. O casamento acontece semanas depois. Mas até o casamento, gente, muita coisa bacana acontece, sabe? Porque eles vivem brigando, ele vive dizendo que ele nunca traiu ela vive jogando as coisas na cara dele. Mas isso não impede que você se divirta muito e que você tenha ali muitos momentos quentes. Porque mesmo eles discutindo, ele acaba se aproximando dela, acaba começando a beijar ela, começa a passar a mão no corpo dela, ela não resiste. E eles ficam nisso até o casamento. Só que antes do casamento, ele acaba tendo que enfrentar o irmão dela, porque eles não se falam mais, desde quando houve aquela confusão no casamento. E quando ele chega lá, que eles falam que vai se casar, o irmão dela fica louco da vida. O irmão dela não aceita. E aí ele chega à conclusão que ela está grávida. E no que ele começa a falar: você está grávida, mas não é por isso que você precisa casar, e ela fala que não está grávida, e ele continua falando: não, a gente ajuda você a cuidar do bebê, não sei o quê. Ela grita: eu sou virgem, seu idiota. Eu sou virgem, eu não transei, eu não estou grávida. Quando os dois saem, aí ela fala: olha o que você faz comigo, você faz eu mentir. Primeiro eu minto que estou apaixonada por você e quero me casar com você, e depois eu minto que eu sou virgem, sendo que eu não sou mais. Ele não resiste e conta para ela que eles não fizeram nada. E aí ele conta como tudo aconteceu. Cara, foi ela. Ela foi para cima dele. Ela implorou para que ele fizesse cada detalhe que ele fez com ela. Ela implorou. Então, quer dizer, ele não sente nessa. Ele só matou a vontade que ele estava e satisfez o desejo dela. Ele não teve culpa. Acho que por isso que eu não consigo odiar ele, mesmo ele judiando dela um pouco. Não consigo odiar ele. Aí chega o dia do casamento, eles casam, ela meio contrariada ainda. Mas quando chega ali depois do casamento, que ela fala: a minha parte eu fiz, então me dê os papéis. Ele fala: não, eu só vou entregar os papéis para você quando consumar o ato, quando consumar o nosso casamento. E ela é categórica em dizer: eu nunca vou transar com você. Mas para transar falta pouco, porque a agarração dele, tudo que eles fazem para transar é um pulinho. Eles acabam viajando para a Itália, onde eles vão ter ali uma lua de mel. E lá, no momento que eles estão na Itália, um lugar lindo, maravilhoso, ele acaba contando para ela sobre a chantagem, que na verdade ele mentiu sobre tudo aquilo. Eles brigam muito, ela acaba se trancando no quarto, ele fica bêbado, ela vê ele bêbado, eles têm outra discussão, e no outro dia ele começa a conversar com ela,
mas ao mesmo tempo ele começa a tocar ela, e aí, sim, gente, finalmente ela perde a virgindade com ele. Finalmente eles não ficam só naquele pega-pega, aquele boca-boca. Não, realmente eles transam e transam muito. Eles passam uma lua de mel de muito sexo, de muita agarração, conhecem a Itália, fazem um tour maravilhoso, mas eles têm que retornar para a vida real, né? Afinal de contas, a vida não para. Quando eles retornam, então, ela tem que enfrentar a madrasta dele se enfiando na casa dela, dando palpite nas coisas, mas ela, com medo de desagradar ele, então ela acaba aceitando. Depois ela descobre que ele tá cagando e andando para essa madrasta. Mas tem uma reviravolta nessa história toda. Por mais que eles estão felizes, estão bem, aparece ali o irmão, que ele não sabia que existia. Então, a partir do momento que o Tristan aparece na vida deles, várias coisas vão acontecendo, no qual ele descobre sobre a morte da mãe dele, descobre que a mãe dele não abandonou ele da forma que ele sempre pensou. A Fernie, ela acaba ficando entre a vida e a morte por um acontecimento. O Tristan, ele é espancado, que chega a ficar em coma, e acaba aparecendo um tal do diário que é da mãe dele. E através desse diário, gente do céu, os relatos assim de o que aconteceu em vários momentos e que até os pais da Fernie estão envolvidos é chocante. Chocante. E aí a trama vai se desenrolando, desenrolando, até que chega ali no final, aonde o Grayson, ele, após uma armação, ele consegue colocar as pessoas envolvidas nessa trama toda atrás da cadeia. Aí sim eles têm um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz. Termina com um relato muito bacana da vida deles e deixa ali o gostinho do segundo livro, que vai ser do irmão do Tristan. Então, essa é uma história que, por mais que seja hot, por mais que tenha ali, gente, momentos ali que você fala, você fica vermelha, assim, em certos momentos, sabe? Tem alguns relatos assim, você fica, nossa, você fica meio chocada com os relatos. Mas também tem uma história de trama, tem uma história envolvendo mentiras, uma história envolvendo ganância. Então é muito bacana e vale super mega a pena ler essa história. É o Playboy que eu odeio, que na verdade odeia nada. Ela mentia para ela mesma porque ela nunca deixou de amar esse homem maravilhoso. E lembrando, por mais que ele seja rude com ela, por mais que ele force ela a se casar, eu não consegui odiar ele. Esse é um playboy que, na verdade, eu amo e não odeio. Bom, se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham fazer parte da nossa família aventureira. E muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!